Então eu já tô cansada de tentar dar as mesmas desculpas pra vocês, dizer que eu tô ocupada e não tem como colocar vídeo, mas é verdade, gente, me desculpa, eu juro que eu tô tentando mudar isso, mas enfim. Primeiramente, feliz ano novo, né? Espero aí que esse 2018 seja maravilhoso. Tenho certeza que vai ser. Pra mim, por exemplo, já tá sendo. Então eu espero que pra vocês também esteja. Avisar que eu vou fazer todos os orixás, gente. Eu vou fazer, tá bom? Só calma, por favor. É difícil, não tem tempo. Não tem. Se inscreve já. Se inscreve. Se você gostou, já deixa seu like. Se você não gostou, no fim do vídeo você tira o like. Mas já deixa, tá bom? Porque isso me ajuda. Antes que alguém venha encher o saco, estou de blusa, tá bom? Tá? Sempre tem aquele Chateau News de plantão, né? Vai falar de Santos pelada. Você vai falar de santo pelada. Justo de Oxalá. Então eu já falo, né, que eu tô com blusa. Só uma blusa, tomara que caia, né? Mas enfim, esse pessoal que acha que entende muito de santo, misturando conceito cristão com pecado, nudez que não pode. Ai meu Deus, não pode. Né? Eu acho que essas pessoas tinham que estar na igreja, por exemplo, né? Mas enfim, até o pessoal de igreja também que vier, por favor, já peço pra vocês saírem, tá? Vai ver vídeo do pastor, vai ver vídeo de crente, tá? Esquece o meu canal, pelo amor de Deus, eu não aguento mais bloquear vocês. Antes de tudo, eu quero esclarecer a forma de hierarquia do sagrado Yorubá, de onde vem o culto de candomblé que nós temos aqui no Brasil. Essa forma ela não é igual à forma cristã de designar poder. De acordo com o culto Yorubá dos orixás, não existe, eu quero deixar isso muito claro, não existe orixá efetivamente mais importante do que o outro. Todos os orixás têm sua área de atuação e têm a sua importância em determinado aspecto da vida dos seres humanos, em determinado aspecto até mesmo do culto em si. Então todo mundo sabe que a gente não faz nada sem Exu, do mesmo modo que todo mundo sabe que para lidar com questões de saúde a gente recorre a tal orixá, para lidar com questões judiciais a outro, e por aí vai. Então eu quero deixar muito claro aqui o seguinte, embora o Oxalá ele realmente tenha muita importância dentro do culto, ele não é de forma alguma o orixá mais importante, muito menos ou mais essencial do que os outros. Inclusive essa forma de hierarquia que colocou o Oxalá sendo classificado por muita gente erroneamente como se fosse Deus, como se fosse o orixá que mais manda nas coisas, o orixá que mais tem poder, que mais decide sobre os seres humanos e que manda em outros orixás. Tem muita gente que acredita nisso. Essa concepção errada, acredita-se que tenha sido acrescentada à religião pelos jesuítas, né? Pelo cristianismo. A noção de superioridade, de hierarquia, ela vem da igreja, ela não está presente, não faz parte do culto aos orixás, né? Precisando doutrinar, educar mesmo, entre aspas mesmo, né? Os escravos, os africanos escravizados, eles precisavam muitas das vezes tentar negociar. Eles iriam aceitar outra religião, né, que não a deles, que não o culto aos orixás. Então eles foram assimilando muitos aspectos. As pessoas acham muitas das vezes que o sincretismo ele veio só pelos africanos que mascaravam um santo pelo outro, vamos supor, Oxalá com Jesus, Santa Bárbara com Iaçã, mas não, isso também foi introduzido pelos próprios senhores, a intenção de fazer com que os escravos aceitassem outro culto. Então se você fizer o escravo crer que aquela função de escravo dele é uma coisa designada por Deus, né, pelos deuses, e que estava tudo misturado, enfim, essa marmotagem toda, talvez fosse possível que eles aceitassem e se rendessem com mais facilidade à escravidão,
né? E produzir ser melhor também. Essa colocação toda aí é que acabou entrando Oxalá como Deus Supremo, Oxalá como Jesus Cristo, Oxalá como Deus Todo-Poderoso, que muita gente erroneamente dentro do culto, inclusive, acredita que seja verdade, mas não é. A verdade de Oxalá é que a gente acredita que ele foi criado diretamente pelas mãos do Deus Supremo, né? Ganhou desse Deus Supremo o dom da criação, né? E é por isso que Oxalá, ele é não só pai, a gente considera pai de todos nós, seres humanos, como também pai ele é de fato, né, da maioria dos orixás. Então, na verdade, o ideal de respeito que nós temos por Oxalá, que ele tem dentro do culto, se dá por esse fato, por ele ter sido criado diretamente pelas mãos de Deus e por ele ser ele teve, né, designado a ele o poder da criação também. Então ele, pai de todos nós, pai de quase todos os orixás, então o pai maior. Todos os orixás têm seus aspectos que eles dominam, né? Vamos supor, justiça, amor, trabalho, sexualidade, etc e tal. E Oxalá, ele domina essa questão do conhecimento, da experiência, da vivência, do tempo de vida e tal. Então, essa capacidade dele de ensinar através tudo que ele já viveu é o que a gente acaba respeitando muito, né? E contribui para que ele tenha o grau de respeito que ele tem dentro do candomblé, que deve ter, né? Deve ter, nem sempre tem, dentro de todas as religiões afro-brasileiras. Eu falei nem sempre tem porque eu vejo que tem tanta gente perdida dentro das religiões, sabe? É gente que está colocando... As pessoas têm uma fixação muito grande por Exu. Não Exu Orixá, deveriam ter, inclusive, porque ele é imprescindível, né? Mas as pessoas têm uma fixação, um verdadeiro vício em Exu entidade, né? Então tudo é Exu entidade. Então tem culto, inclusive eu já fui em terreiro de candomblé que abre e gira com giro de Exu entidade. Eu falo... Sabe, é uma coisa que eu fico assim, esquecem quem é Exu, esquecem quem é Oxalá e tá tudo virando de ponta cabeça, mas enfim, eu vou deixar pra reclamar dessas coisas, em outro vídeo. Agora vamos falar de Oxalá, vou falar em um vídeo só de Oxalufã, que é a versão mais velha, né, de Oxalá, e de Oxaguian, que seria Oxalá jovem. Já vou começar aqui explicando que Oxaguian, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma mistura de Oxalá com Ogum. Não é, gente. Oxaguian, na verdade, é Oxalá jovem. Então ele tem um arquétipo de guerreiro. É uma coisa que não tem necessariamente a ver com Ogum. Não é voltado para Ogum. Então não é uma mistura de Oxalá com Ogum. É somente Oxalá jovem. Então, vou começar falando das características dos filhos de Oxalufã. Ainda que dependa do Juntó, as pessoas de Oxalufã são sempre pessoas bem calmas, tranquilas e aparentam ser, inclusive, bem mais calmas e paradas do que realmente são. São aquelas pessoas que elas parecem que perdem muito tempo pensando nas pessoas, na vida. Você também percebe que são pessoas bem observadoras. São extremamente teimosas. Eu rio quando eu falo da teimosia, porque chega a ser uma teimosia meio chata, sabe? A pessoa, ela acaba sendo até ranzinza se ela não tomar cuidado, porque acaba sendo cabeça dura mesmo, sabe? É muito difícil você colocar alguma coisa na cabeça do filho de Oxalufã e fazer com que ele desista de seguir um caminho, ainda que o caminho seja absurdo. Tem nada a ver, mas se ele cismar que aquilo ali então ele vai fazer. Ainda que ele quebre a cara logo em seguida. Normalmente aparentam ter um pouco mais de idade do que realmente tem. Ainda quando jovens, elas já parecem ser quase assim... Sabe aquele adulto bem adulto? Com quase 50? Eu conheço gente de Oxalufã que tem 20 anos e é assim. Tem um jeito de ser, uma leveza, de ser muito característica deles,
que é como se eles tivessem... Sabe aquela pessoa que ela já viveu a vida, ela tá só ali tranquila, de boa, só observando tudo, só agindo com calma, porque ela tem todo o tempo do mundo. Então as pessoas de Oxalufã, elas costumam ser assim. São pessoas bem discretas, bem reservadas, sabe? A vida da pessoa de Oxalufã costuma ser assim, bem parada, sabe? Bem tranquila. Não tranquilas só no fato delas lidarem com as pessoas e não entrarem muito em atrito, mas tranquila no sentido de que é parada mesmo, sabe? Ela não busca, não tem grandes emoções, não tem grandes problemas, grandes barracos, grandes demandas, como costuma acontecer com os filhos de outros orixás. Dependendo do Juntó, são pessoas que gostam de aprender e que gostam de falar, gostam de ensinar. Tem inclusive uma facilidade também para fazer isso, porque tem bastante calma, tem muita paciência. É incrível, mas parece que eles guardam dentro deles uma experiência. Ainda que eles comecem a estudar determinado assunto, eles vão conseguir passar aquilo ali para os outros com uma facilidade muito grande. São muito organizados, costumam ser bem limpos. O ambiente da pessoa de Oxalufã sempre é muito tudo certinho, sabe? São pessoas caprichosas, que cuidam geralmente das coisas com muito zelo. É tudo muito certo e é sempre ele que dá a última palavra, como ele vai organizar as coisas dele. E se você mexer nas coisas dele, você vai ouvir muito, porque eles têm essa coisa de ser sistemático e da última palavra ser dele, não porque ele seja arrogante como Oxóssi, ou orgulhoso como Oxóssi, não, ou como Ogum, mas porque ele acha que ele sabe qual é a forma que ele vai fazer aquilo ali corretamente e adequadamente. Então, é teimoso, sabe? Costumam ser pessoas ligadas à família, gostam de ter as pessoas próximas, mas de uma forma mais introspectiva, mais literalmente dentro da casa, num ambiente reservado para a família, aquela coisa mais em volta dele, entendeu? Não são pessoas que têm... Até nisso eu falo geralmente para as pessoas de Oxalufã que eu conheço, que elas têm o aspecto de velho até nisso, né? Porque eles são muito mais de fazer com que as pessoas cheguem até eles e se reúnam com eles ali no lugar que eles estão, do que eles irem correr por aí. E a reunião deles com as pessoas que eles amam é sempre desse modo, bem introspectivo, bem dentro do lar, né? Não são pessoas que costumam fazer farras por aí e virar noitadas, e não são, geralmente as pessoas de Oxalufã não são muito chegadas a isso. Elas mesmas se consideram velhas por causa disso, não só por elas, mas pelos outros. As pessoas falam, porra, você parece velho, né? Não quer fazer nada, não quer sair, isso aqui. Eles gostam de interagir com os outros, sim, mas não são muito de badalação. Eles gostam de ter a tranquilidade, de ter o ambiente deles, a segurança do lar deles. Existe uma diferença entre o Oxalufã e o Oxaviã, que é na questão do ensinamento, né? A pessoa de Oxalufã, ela já vai ensinar e vai falar de uma forma mais respeitável, e ela vai ter mais facilidade de ser ouvida, porque ela vai passar a impressão de ter muita experiência no que ela está falando. E ela fala com um jeito de quem realmente está falando porque ensina, porque sabe fazer e ensinar, né? Enquanto que a pessoa de Oxaguiã, ainda que também tenha muito conhecimento, ele já vai tentar argumentar de uma forma mais dura. Muitas das vezes ele já vai ser aquela pessoa que fica procurando um debate, enquanto que a pessoa de Oxalufã não é de fazer isso. Ela é de dar a última palavra, ela é de falar porque ela sabe falar, ela sabe ensinar. Ela já tem essa maturidade, sabe, de não entrar em confronto à toa, porque realmente são pessoas que não gostam de gastar energia delas com confronto, ainda mais confronto desnecessário. Elas dão a última palavra e acabou. Costumam ter uma facilidade de conseguir respeito das pessoas, costumam ter uma facilidade de fazer com que as pessoas escutem o que eles têm para dizer, principalmente quem é de Oxalufã, porque ninguém consegue entender porquê, né? Ainda que sejam pessoas jovens, ninguém consegue entender por que a gente para ouvir uma pessoa de Oxalufã. A gente acata o conselho, a gente escuta o que a pessoa está falando, porque ela consegue passar muita seriedade, ela consegue passar muita vivência, ainda que ela nem tenha, mas a gente sempre escuta uma pessoa de Oxalufã, é sempre louvável o que ela tem a dizer. Muitas das vezes o filho de Oxalufã pode encontrar dificuldade em aceitar
algumas coisas que são modernas demais. Como, por exemplo, alguns conceitos que são bem modernos, como namoro em adolescência, a questão dos transgêneros e até mesmo dos homossexuais, né? Que tá tudo tão graças a Deus, liberado para as pessoas serem quem elas são, fazerem o que elas quiserem fazer. Algumas pessoas de Oxalufã vão ter muita dificuldade em aceitar tudo isso, né, em aceitar esse tipo de casal moderno, de relacionamento aberto. Alguns homens, dependendo, podem ser um pouco, não machistas. Eu acho que, pra mim, dos orixás, eu acho que o orixá mais machista que tem o Ogum, me desculpa, tá? Mas eu acho que pode ser o Ogum. Eu acho que o Oxalufã, ele é muito conservador, né? Então tem muita coisa que pra pessoa de Oxalufã aceitar fica difícil. Eles ainda estão processando. Enquanto a gente já tá, tipo assim, há anos-luz já tá dentro das mudanças, a pessoa de Oxalufã leva muito mais tempo para aceitar muita coisa, né? Essa também é uma das razões pelas quais a pessoa de Oxalufã é muito vista em meios religiosos. Podem ser, inclusive, aquelas pessoas mais fanáticas, né? Voltadas em religiões conservadoras, como muitas religiões cristãs. Muitos filhos de Oxalufã dentro das religiões cristãs, porque o cristianismo tem muito isso, né, do passado que tem que estar vigente ainda hoje, e das coisas que não vão mudar, e que as coisas do passado eram melhores e tal, e isso tá implícito na pessoa de Oxalufã. Lá no fundo, quem é de Oxalufã acha que tem muita coisa que deveria ter continuado, não poderia ter mudado, os tempos que passaram eram melhores e tal. Então são pessoas até um pouco saudosistas, né, nostálgicas, que tem essa resistência ao novo, essa resistência aos novos padrões. Então é um problema também que já o filho de Oxaguian não tem tanto, né? As pessoas de Oxaguian já são pessoas mais modernas, já são pessoas mais joviais, muito mais joviais. Eles têm o arquétipo de guerra, como eu já falei anteriormente, mas eles não são necessariamente briguentos, como um filho de Ogum, ou como um filho de Ansan, ou até mesmo um filho de Obá. A parte do arquétipo de guerra que eles contêm é mais aquela coisa mais vívida, mais explosiva, no sentido de agir, de fazer. São pessoas que são expansivas, são muito comunicativas, conseguem fazer amizade com facilidade, uma energia dentro delas muito grande para fazer as coisas. São pessoas que são muito ativas, gostam de esportes, gostam da vida social, costumam ter muitos amigos, ser bem populares também. Eu acho que outro aspecto que confunde o filho de Oxaguian com o filho de Ogum é o fato de Oxaguian ter uma sensualidade também forte, diferente de Oxalufã, ser dado a conquistas amorosas, né? A pessoa de Oxalufã já é bem discreta e bem mais parada nesse sentido de relacionamento, enquanto que a pessoa de Oxaguian, dependendo, juntou, pode ser até uma pessoa difícil de domar, né? Difícil de você fazer, difícil de você amarrar, difícil de você segurar, porque é uma pessoa bem pra frente, que gosta de ciscar por aí. Tem muito filho de Oxaguian que é confundido com o filho de Ansan ou de Ogum por causa disso, inclusive. Apesar de ter o arquétipo de guerra, eles não são tão bélicos quanto esses dois outros orixás. Eles são pessoas bem mais tranquilas. Eu acho que uma das características que mais marca as pessoas de Oxaguian que eu conheço é a alegria, sabe? Eles são pessoas que têm uma alegria de viver contagiante, eles são pessoas muito simpáticas, extrovertidas. Eles são imponentes, mas não imponentes daquele imponente que vai te colocar medo, que vai tentar te amedrontar, que vai tentar te intimidar, como outros orixás fazem. Não, eles são imponentes no sentido de que eles brilham, sabe? Eles têm uma coisa assim que chama você pra eles. E eles acabam se impondo onde eles chegam, eles acabam chegando, sabe? Você nota que a pessoa de Oxaguian, por causa dessa questão, desse brilho que eles têm. O Oxaguian, ele tem um certo orgulho, mas é tranquilo também. Lembrando que jamais nenhum dos dois orixás é dado à agressividade, tá? Mesmo o Oxaguian, que tem o arquétipo de guerra, ele não é voltado a ser uma pessoa agressiva. Isso pode variar conforme o Juntó, sim, mas não é uma característica deles.
Eles são, no caso o Oxaguian, por exemplo, ele é muito dado a debate, ele é muito dado até a um certo confronto. Quando ele é confrontado mesmo, quando você enche o saco dele mesmo, no limite, ele vai brigar com você, ele vai confrontar, ele vai bater de frente, mas é só até acabar o problema contigo e dali passou, e dali não passa mais. Ele não é uma pessoa briguenta por natureza, nenhum dos dois é. Não são também autoritários, nem mesmo o Oxaguian. O Oxalufan já pode ter um aspecto mais para autoridade, porque de fato é uma pessoa que tem essa coisa da autoridade com ele. Mas autoridade por quê? Porque por ser o Oxalufan o pai da maioria dos orixás, por ser o orixá mais velho, então ele guarda com ele esse aspecto que geralmente as pessoas mais velhas têm. Então não é aquela pessoa que vai te impor goela abaixo o que ele pensa e acabou. Não é assim também não. Nem vai brigar, nem vai gastar o tempo deles brigando com isso. Você nunca vai ver, muito difícil, gente, você vê uma pessoa de Oxaguian, uma pessoa de Oxalufan batendo boca a troco de nada, sabe? Preso em picuinha. Essas coisas não é muito chegada a eles. Eu já sei que vai vir gente dizendo que eu tô falando um pouco defeito de Oxalufan, que eu tô falando um pouco defeito de Oxaguian, porque dos outros orixás eu meto pau, e neles eu não tô falando nada, não sei o que. Gente, eu falo o que o orixá é. Assim, todos os orixás têm alguns defeitos e têm muitas qualidades, né? Oxalá, ele tem assim, tanto o Oxalufan quanto o Oxaguian, eles têm uma proximidade maior com o céu. Ele tem uma distância maior dos humanos, digamos assim. Então as coisas, as características dos orixás que são mais próximas de nós, como inveja, orgulho, arrogância, ira, deboche, essas coisas, fica para os outros que são mais próximos de nós. Oxalá realmente, ele tá mais distante nesse sentido, ele tá mais evoluído, não é a palavra, gente, porque evoluído, essa coisa de evolução, de superioridade, isso é coisa de cristianismo, enfia isso na cabeça de vocês, tá? Na cultura iorubá isso daí não tá presente, eu já cansei de falar isso aqui, vocês vêm me encher meu saco com questões cristãs, quando vocês estão falando num canal que tá voltado mais para paganismo. Então não tem a ver essa coisa de, você está querendo dizer que ele é superior. Eu não estou dizendo que ele é superior. Eu estou dizendo que ele é diferente dos outros orixás, porque realmente ele está mais distante de nós. Então é por isso que o vídeo deles não está falando tanto de defeito, porque realmente eles não têm tantos. Não sei, se eu chegar aqui e eu começar a falar, o Oxalufan é falso, é encrenqueiro, é arrogante pra caralho, não sei o que, vou xingar mesmo porque o vídeo é meu, não sei o que. É mentira, entendeu? Não tem. Mas eu conheço uma pessoa de Oxaguian que é falsa, que não sei o que. Lógico, meu filho, você conhece uma pessoa, né? Uma pessoa. Todos nós nascemos com a nossa própria essência, que a gente chama de Ori, né? Mas a gente chama aqui, não tô levando nada pra religião, então vamos chamar de eu. Eu nasço sendo eu, você nasce sendo você. A gente tem uma alma, então a gente já nasce com nossos próprios aspectos, né? Fora os aspectos que a gente herda do orixá, dos orixás que a gente tem. Então conta não só Oxaguian, Oxalufan, mas conta o Juntó também, os outros orixás que a pessoa tem presente na coroa dela. Então para de ficar enchendo o saco nos comentários com coisas desnecessárias. Pra saúde, eu percebo que as pessoas de Oxalá, elas costumam ter um problema sério com alergia, sabe? Eu vejo que eles têm alergia não só a algumas coisas bobas, alguns tipos de fruta, às vezes alguns tipos de pó, como, sem brincadeira, como qualquer outro tipo de metal, alguns tipos de coisa com cor. É interessante, né, que a cor é uma quizila, principalmente o vermelho, acaba sendo uma quizila preto para Oxalá, e eu percebo que isso aí se reflete muitas das vezes nos filhos, né? Eu tenho algumas pessoas de Oxalá muito próximas que elas são alérgicas a coisas assim que ninguém às vezes sabe? É alérgico ao óleo tal, é alérgico ao chocolate, é alérgico ao abacaxi, a alguns frutos do mar. São pessoas que costumam ter alguns problemas renais também. Estão tendo uma facilidade em ter problemas
com intoxicação alimentar quando elas comem coisas. Geralmente esses produtos embutidos que tem um monte de, na verdade é feito com um monte de víscera, um monte de nojeira de bicho, sabe? Que a gente não, obviamente não sabe, eu por exemplo não quero nem ver. Eles têm sintomas de intoxicação quando comem dessas coisas, assim como quando comem de outras coisas, como eu já vi isso, tá? A pessoa passar mal porque comeu chouriço, porque comeu prato que tem sangue puro, como frango molho pardo. E é muito interessante, né? Como que as quisilas do próprio orixá interferem na vida dos filhos dele. É muito forte. Eu acho que quem é de Oxalá, especialmente quem está dentro do culto de algum modo, ou quem nasceu com questões espirituais para serem tratadas, tem muito que dar atenção a esse tipo de coisa. Eu percebo que pessoas de Oxalá têm muita assim, dificuldade com álcool, porque são pessoas que pegam álcool, pegam elas de uma forma muito rápida, né? E costuma deixar também elas bem mal. Chega a ser até engraçado, inclusive. Eu gosto bastante de ver algumas pessoas que eu conheço de Oxalá bebendo, porque é hilário, sabe? Parece que o corpo delas não metaboliza muito bem o álcool, como não metaboliza muito bem essas outras substâncias que costumam ser proibidas, né, pro orixá. Tem a tendência a ter problemas que são costumeiros em pessoas mais velhas, né? Então são pessoas que podem ter um probleminha de coluna mais cedo, além da questão da calvície que eu já falei. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente, fica com Deus.